Bom dia a todos, como vocês estão? A nossa aula é de língua portuguesa e hoje nosso foco é análise linguística. Eu sou a professora Patrícia e sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, a introdução à nossa aula vai ser destinada ao que você vai aprender. Então, nós vamos aprender sobre sinonímia e expressões referenciais. Alguém de vocês já ouviram essas expressões ou algo relacionado a esse tema? Portanto, a nossa aula vai ser dividida em módulos. O que são esses módulos? É uma lista rápida para que vocês saibam o que esperar da nossa aula. O módulo 1 vai ser sobre exemplos, sobre sinonímia e expressões referenciais. O módulo 2 são aspectos teóricos e a língua em uso. Já o módulo 3 vai ser atividade em grupo. Então, quando no início da aula eu perguntei se vocês já ouviram sobre essas expressões, sinonímia e expressões referenciais, teve alguns alunos que falaram que não recordam de ouvir sobre isso. Mas também teve alguns alunos que afirmaram que já ouviram sobre sinônimos. E esse conhecimento prévio de vocês ajuda muito na evolução da nossa aula. Quando usamos essas expressões bela, bonita, achar, encontrar, ele, este ou aquele. Então, quando falamos, são expressões conhecidas, né? Todos aqui já ouviram essas palavras, mas quando falamos, exemplo, a casa é bela ou a casa é bonita, nós podemos perceber que elas têm um significado quase igual. Isso significa que elas são palavras sinônimas. Outro exemplo, quem de vocês pode citar uma oração com essas palavras, achar e encontrar? Que bom, Mateus, seu exemplo está ótimo. Quando você falou que o João vai achar a chave ou o João vai encontrar a chave. Percebe que as duas palavras, achar e encontrar, são bem parecidas? Então, todos esses exemplos são sobre sinonímia. E essas expressões, ele, este, aquele, também são expressões que nós já ouvimos. Então, um exemplo, aquele político deve ter um discurso muito convincente, ele já foi eleito 6 vezes. Percebe, quando fala ele, está referindo àquele político. Um outro exemplo, para nós fixar sobre esse conteúdo. Há uma grande diferença entre Paulo e José. Este guarda rancor de todos, enquanto aquele tende a perdoar. Então, quando falamos este,
estamos referindo ao Paulo. E quando falamos aquele, refere-se ao José. Então, essas são expressões referenciais, que são os recursos anafóricos. Por que nós falamos que são recursos anafóricos? Porque ele retoma a expressão anterior sem precisar repetir. Portanto, eu trouxe uma definição do autor Bertucci, 2021, que afirma que sinonímia é assumida no ensino como algo natural, sem que se problematizam os diferentes sentidos que cada expressão evoca, o que pode empobrecer as interpretações e desconsiderar as escolhas do produtor do texto. Igualmente, as expressões referenciais tendem a ser classificadas em diversas categorias, sem que se tente mostrar a relação entre um advérbio, como aqui, e um pronome como você. Bertucci, 2021. Então, o texto, ele precisa ser articulado. Para nós construirmos um texto, nós precisamos de palavras. E estas palavras, para terem um sentido, elas precisam estar ligadas entre si. Essa ligação, ela é feita por pronomes, conjunções. Temos também as expressões referenciais, que é o nosso foco, e operadores sequenciais que darão uma coesão ao texto. Essas expressões ajudam a tornar o texto mais compreensivo, fazendo que evite repetições de palavras ou redundâncias, que é a repetição de ideias ou excesso de palavras ou expressões. E a nossa atividade em grupo vai ser a caixa mágica de palavras. Vocês já encontraram uma caixa de palavras? Então, nós temos aqui a caixinha, tá bom? Uma outra caixinha. Então, alguns alunos de outra turma já encontraram e descobriram que essa caixinha era mágica. Mágica? Dessas que saem coelhos de dentro? Não sai coelho de dentro. É uma caixa mágica de palavras. Vamos descobrir os segredos das palavras da caixa? Os alunos tiraram uma palavra da caixa. Então, a caixinha tá aqui. Esse exemplo, nós temos esse exemplo aqui no slide, mas o sorteado foi longo e comprido. E também outro que foi sorteado, bela e bonita. Quando falamos bela e bonita, a Sofia é bela, a Sofia é bonita. Elas têm um significado muito parecido, quase igual. Vocês concordam, né? Então, olha o que eles descobriram com essa caixinha mágica. Que essas palavras têm significado muito parecido, quase igual, que elas são sinônimas.
Então, essa relação entre palavras de significado semelhante é o que nós falamos que é a sinonímia. Então, a sinonímia é essa relação de proximidade semântica entre duas ou mais palavras. Elas podem ser usadas no mesmo contexto sem que haja alteração de significado. Até aí, tudo bem? E também temos a outra caixinha. Nesse momento, está dividido em grupos, né, a sala. Então, os alunos que estão recolhendo, sorteando as palavras. Então, tem essas palavras, tem pronome, advérbio. E então, vocês que vão formular as orações e estão vindo aqui na frente para apresentar para os colegas. E vocês não preocupem com certo ou errado, porque nós estamos aqui para aprender. E esse é um momento único, né, da nossa aula. E eu estou aqui para ajudar vocês nas dúvidas, o que vocês precisar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E muito obrigada a todos pela aula.